Olá, alunos, professores, diretores e PCNPs das 91 diretorias de ensino do Estado de São Paulo. Eu sou a professora Victória, professora de Geografia, e hoje vamos ter aula para o 6º ano, 3º bimestre, com o tema Importância da água e sua distribuição, preservação e conservação. A habilidade tratada na aula de hoje será discutir a importância da água para a manutenção das formas de vida e relacionar com a sua disponibilidade no planeta, tipos de uso, padrões de consumo e práticas sustentáveis para a preservação e conservação. Para começar a aula, vamos começar com a problematização. Primeiramente, qual a importância da água nas nossas vidas? Quais são seus principais usos e como ela é conservada? Essas questões serão respondidas ao longo da aula e de acordo com o conteúdo. A relação da água com o homem vai além de suprir as suas necessidades fisiológicas. As civilizações humanas sempre cresceram próximas aos rios. As primeiras cresceram próximas aos rios Tigres e Eufrates, as civilizações egípcias. Nela, foram utilizadas para a produção de alimentos na crescente fértil, com uso de comércio e transporte ao longo do rio. Nesta imagem, nós podemos observar a crescente fértil dos rios Tigres e Eufrates, que fica entre esses dois rios. Esse é o rio Tigre e esse é o Eufrates. Aqui também nós temos o delta do rio Nilo. Nestes locais, ao rio encher, ele trazia sedimentos e muita matéria orgânica para as terras baixas ao seu redor. O que acontecia nesses locais da crescente fértil é que quando o rio abaixava de nível, as pessoas conseguiam produzir alimentos diretamente nesses locais, pois era uma terra fértil e saudável para o crescimento de alimentos, para o desenvolvimento dessas civilizações. Nessa composição fotográfica de satélite do Vale do Rio Nilo, que corta o deserto do Saara no norte da África, nós podemos observar que, ao longo do rio, está presente uma ampla vegetação. Isso é possível por quê? Por conta da presença da água, que traz um solo mais fértil ao seu redor e ajuda à manutenção de toda essa água e da vegetação. Ao longo do desenvolvimento das civilizações, as populações se abasteciam diretamente das nascentes e rios, morando e se mantendo com a proximidade da água. Porém, a partir do século XX, com a urbanização, as pessoas começaram a morar cada vez mais nas cidades, tendo o acesso à água cada vez mais facilitado, distanciando o homem da natureza. Agora nós vamos entrar na parte de distribuição da água no planeta Terra. Como nós podemos ver neste gráfico, a água salgada é responsável por 97% da quantidade de água disponível no mundo. Dentro desse gráfico, nós podemos visualizar que a água doce corresponde a 3% de toda a água presente no mundo. Dentro desses 3%, a água doce ela é distribuída em geleiras, que correspondem a 71% de toda essa quantidade. Após, a água doce subterrânea, em forma de aquíferos, com 18%. Após, lagos e cursos d'água com 7% e, por fim, a umidade do ar com 4%. Então, a gente vê que nós temos pouca quantidade de água doce e ela está dividida em diversas formas de conservação. A distribuição de água no planeta Terra, ela é dividida entre o uso da água dos oceanos e mares e outros usos. O primeiro uso que iremos falar é o do uso dos oceanos e mares. Cerca de 45% da população mundial vive próximo às áreas costeiras e dela sobrevive, principalmente com a pesca, retirada de sal marinho e a retirada de petróleo. No próximo slide, nós conseguimos verificar grandes depósitos de sal marinho, que é aquele sal que a gente utiliza para cozinhar, para fazer o nosso almoço, a nossa janta, o nosso lanche.
e nesse outro, uma plataforma de extração de petróleo que fica no meio do oceano. Neste slide, eu trouxe para vocês um mapa do IBGE da disponibilidade de água doce no mundo inteiro. Nós podemos observar, conforme a legenda, que quanto mais escuro for o tom de azul, maior a disponibilidade da água no país ou continente. Nós conseguimos visualizar aqui neste mapa que o Brasil ele apresenta grandes quantidades de água, seguido pelo Canadá, Rússia, Estados Unidos e alguns outros países da África. Os países que mais possuem disponibilidade hídrica são o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia e China. Vamos agora falar sobre o consumo da água. Dentro do consumo da água, é importante falar sobre a Agenda 2030, que é um plano de desenvolvimento sustentável, o qual foram desenvolvidos os ODS. O que são os ODS? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que possui 169 metas para erradicação da pobreza e promover uma vida digna para toda a população. A questão da água é abordada nesses ODS, no ODS número 6, o qual fala que a carência de água é hoje um dos maiores problemas da atualidade. A carência de água é hoje um dos maiores problemas da atualidade. A ODS de número 6, ela busca a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos os seres vivos. No ODS número 6, busca-se, entre vários, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos, promover a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando o despejo e aumentando substancialmente a reciclagem e a reutilização segura dessa água. Busca também aumentar a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a sua escassez, além de reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a sua falta. Então, tudo isso é assegurado por esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6. Nestas imagens, nós temos alguns exemplos de cursos d'água, como o Rio Amazonas e a Lagoa Rodrigo de Freitas, que fica no estado do Rio de Janeiro. Agora vamos falar sobre o consumo da água e quais são os setores principais que fazem o seu uso. O setor que mais faz uso da água atualmente é a agricultura, com 70% de todo o consumo vindo dela, seguido pela indústria, com 22% do seu uso, e, por fim, o uso doméstico, que é responsável por 8% de todo o uso da água. Agora vamos falar sobre alguns dos usos da água. O primeiro que vamos abordar é o uso agrícola e agropecuário, que nada mais é que a criação de animais e a irrigação de lavouras. Os usos de agrotóxicos e fertilizantes, quando são utilizados no plantio e na colheita, podem ser carregados para os rios e lagos, causando uma contaminação. E sem os devidos cuidados na aplicação desses materiais, pode-se contaminar tanto a água subterrânea quanto a água de rios e lagos próximos a essas plantações. Temos aqui no slide o primeiro, a aplicação de fertilizante. Então, aqui nós temos uma lavoura e um trator fazendo a aplicação desse material. Após, nós temos uma plantação de milho sendo irrigada por meio de um pivô central, então ele vai distribuir água por toda essa plantação. E, por fim, os animais fazendo a dessedentação, que é bebendo água em algum lago próximo aonde fica o rebanho. Após, nós temos o uso industrial dessa água. A simbiose entre a água e produtos, até na lavagem de materiais, equipamentos e instalações, estende-se à utilização em sistemas de refrigeração e geração de vapor. Dependendo da indústria e do seu nível tecnológico, é utilizado mais ou menos água, e a água resultante dos processos industriais pode carregar materiais nocivos,
como metais pesados e substâncias em decomposição. Se essa água contaminada é liberada nos rios, ela pode levar à contaminação ou à morte dos peixes, além de que, se algum ser humano consumir essa água, também pode trazer diversos tipos de doença a essa pessoa. Por fim, vamos falar do uso doméstico, que é o uso da água feita por todos nós. Ela é utilizada na nossa higiene pessoal, na preparação de alimentos, na rede de esgoto, dentre diversos outros usos. Para essa água chegar nas nossas casas, é necessário passar por uma estação de tratamento. Essa estação de tratamento, ela irá purificar e tratar a água recolhida dos rios e trazer com certa qualidade para a nossa casa, para o nosso consumo. Porém, um dos problemas que é encontrado é o desperdício da água resultante desse processo, porque os canos podem estourar, pode ocorrer algum tipo de problema no decorrer que a água sai da estação de tratamento até a nossa casa. Outro problema também encontrado é o vazamento de canos, pode ser da própria casa da pessoa ou da rua, e das torneiras, o que causa bastante gasto da água. Nesta imagem, nós temos o rompimento de uma tubulação de água que passa debaixo da rua de São Bernardo do Campo, o qual levou a um grande desperdício de água. Em muitas cidades são feitas diversas intervenções humanas nos leitos da água, como, por exemplo, a canalização ou soterramento de rios e córregos. Às vezes, nós andamos na rua e nem sabemos que estamos passando por cima de algum rio, algum lago que foi soterrado. A retirada da vegetação, a mata ciliar que fica ao longo do rio, também é outro grande problema encontrado. E outro problema também, cada vez mais crescente, é a crescente urbanização e a construção de edificações, como casas, prédios, ruas, entre outras, o que vai levar a uma diminuição na infiltração da água nesse solo, podendo causar inundações, erosões e o empobrecimento de todo um ecossistema, porque se você muda o ecossistema da cidade, você vai mudar o do campo. Agora, na parte da vivência, nós iremos fazer uma experiência chamada simulador de erosão. Nessa experiência, nós conseguiremos verificar quais são os efeitos da chuva no solo. Para a realização dessa experiência, será necessário o uso de 4 garrafas PET. Na primeira, nós iremos colocar solo com cobertura viva, então nós iremos fazer um corte e colocar esse material dentro. Foi colocado um solo com grama dentro dela, que vai simular o meio ambiente com uma vegetação. Nesta outra garrafa foi feito o corte também, e dentro dela foi colocado material vegetal seco. Então, nós conseguimos ver que são folhas secas para a realização do experimento. Após, nós teremos uma garrafa com o corte e com solo exposto, solo, puramente solo. E na quarta garrafa, nós temos o material impermeável, como se fosse o concreto das calçadas. Nesse foi utilizado massa corrida. Para a montagem da experiência, é necessária também o uso de uma caixa de sapatos, pois nós iremos pegar uma das garrafas e colocar nessa posição. Também será necessário o uso de recipiente plástico, pratinhos descartáveis, potinhos que você tiver, ou, no meu caso, eu peguei fundos de outras garrafas PET de 2 litros, que vão receber a água da chuva que vai escoar sobre essas garrafas quando for realizar o experimento. Você, então, vai utilizar dessa maneira a garrafa e a caixa de sapato para realizar a experiência. E também vai colocar o potinho de plástico na parte de baixo para receber a água que você vai colocar.
Agora, pessoal, vamos começar a nossa experiência. Primeiramente, vamos colocar as garrafas nas caixas de papelão. A primeira que eu vou colocar é essa garrafa PET com a cobertura vegetal viva, que é a grama, desse jeito. Seguido pela garrafa PET, que tem a cobertura vegetal seca, nessa outra garrafa. Depois, a garrafa com o solo apenas, nessa caixa de papelão. E, por fim, a garrafa com a nossa calçada, nesse último. Agora, gente, eu vou colocar as garrafas mais para cá, para facilitar. E eu vou deixar um certo espaço para depois eu mostrar para vocês como que a água vai escorrendo dentro de cada uma das garrafas, tá bom? Eu vou colocar também o recipiente plástico que eu mostrei para vocês quando eu fui explicar a experiência. Eu vou colocar debaixo, onde vai escoar essa água, debaixo de cada uma das garrafas. Notem que temos uma caixa de sapato diferente, porém não interfere com o resultado. Pode ser qualquer tipo de caixa de sapato, tá bom, gente? É importante lembrar, gente, que como a experiência vai precisar de água, essa garrafa de 2 litros, ela será a nossa nuvem. Então, pensa aquela nuvem de chuva bem grandona que vai vir o temporal, é essa garrafa. Então, ela precisa ter os furinhos na tampa, que vai simular como se fosse um regador, sabe aquele que a gente tem no quintal? Vocês também podem utilizar o regador para fazer essa experiência em casa. E agora, com a garrafa de água cheia, a gente vai dar o início ao experimento. Eu vou começar despejando a água da chuva, da nossa nuvem, nessa primeira garrafa, que é a de matéria viva, tá bom? Para vocês verem como que vai ser o resultado. Então, essa aqui é a nossa chuva, a nossa nuvem de chuva. Tem que molhar bem a terra, o solo, a grama, que vocês vão ver, ó. Como está bem protegida, vai demorar para escorrer e está saindo uma água quase limpa lá na frente. Isso só é possível por conta que a vegetação, a matéria viva, ela está protegendo essa terra. Então, essa terra ela não vai ser carregada em grande quantidade diretamente para o rio. Então, vai permitir que ela seja absorvida e recarregue o lençol freático. Então, é muito importante que tenha essa proteção do solo para a água conseguir ir calmamente para aqueles lençóis subterrâneos que a gente falou nos slides anteriores, que a gente consiga recarregar e eles, por fim, recarreguem os rios. Agora, a nossa nuvem, ela vai chover em cima da segunda garrafa, que está presente o solo e o material vegetal seco. Vamos ver o que acontece? Então, ó, está chovendo bastante aqui na nossa região, vocês conseguem ver. Vamos ver o que esse material seco ele faz, ajudando o nosso solo. Então, é uma chuva fraquinha, tranquila. Já começou a escorrer a água, ó. Vocês conseguem ver que mesmo sendo material seco, a água ela ainda apresenta pouca cor, então ela está bem clarinha, então carregou pouco sedimento. Então, mesmo coberta com esse material seco, essa água será protegida. Por quê? Porque não vai carregar terra, sedimento para o rio e também vai conseguir infiltrar melhor dentro desse solo, transformando num solo de melhor qualidade também, porque matéria orgânica é comida para os bichinhos que ficam lá dentro do solo e uma água mais limpa que vai chegar no fundo do rio. Agora, gente, a nossa chuva, ela vai cair num solo totalmente exposto, sem nenhum tipo de cobertura. Aquele solo que depois de alguma colheita, algum movimento que eles revolvem, que eles fazem algum tipo de modificação, fica sem nada, que a gente vê em terrenos da cidade, às vezes quando a gente anda pelas estradas, a gente consegue ver sem nenhum tipo de cobertura. Vamos ver o que uma chuva faz nesse tipo de solo.
Primeiro, vocês podem ver que ela vai empoçando. Então, ó, não tem nada para proteger o solo. Logo, ela está começando a empoçar. E olha a cor da água que está saindo ali embaixo. Isso sem contar que quando tem a ação da chuva aqui na parte de cima no nosso solo, formam-se pequenos sulcos que podem se tornar erosões depois. Essa água, como vocês podem ver, ela está repleta de terra. E essa terra vai ser carregada até os cursos d'água, até os rios, até os lagos, podendo causar assoreamento. Então, a gente pode danificar o rio, a quantidade e a qualidade do rio por conta dessa alta quantidade de solo que é levada até a parte de baixo dos nossos rios. Agora, iremos ver como que age a chuva diretamente numa calçada de concreto. Então, aqui eu utilizei massa corrida, que é similar, que é impermeável, então a água vai passar, vocês vão ver aqui no experimento. Pensa como se vocês estivessem na calçada da casa de vocês, brincando, e caiu aquela chuva. Vocês vão ver agora, em um ambiente controlado, como que é feito esse processo da água que vai passar por um local impermeável. Ó, vocês podem ver que ela só escorre. Então, não tem tipo nenhum de infiltração nesse local. Então, essa água que está passando por aqui, ela não vai ser absorvida por esse solo. Então, essa água não vai recarregar o lençol freático, não vai até os corpos hídricos. Se ela for até os rios, ela vai chegar em uma alta velocidade, podendo causar assoreamento, podendo causar vários outros tipos de problemas decorrentes da grande velocidade da água. Outro problema que a gente consegue ver também em locais com solo impermeável é o causamento de inundações. Então, aquelas inundações que a gente vê nas notícias da televisão, muitas vezes ocorrem por conta da crescente urbanização, como nós já vimos, porque o solo está totalmente impermeável, então essa água não vai conseguir ser absorvida. E ela não sendo absorvida, ela vai escorregar até um local que ela consiga ser. Então, ela pode pegar velocidade e causar enchente, inundação, vários outros tipos de problema relacionados à água. Agora, eu vou mostrar para vocês mais de perto como que resultou a água que passou por todo esse processo. Nessa primeira garrafa, nós conseguimos verificar com a cor da água que há pouco sedimento presente, então pouca terra foi carregada ao longo da chuva. Por quê? Porque a vegetação presente nessa garrafa, ela protegeu o solo que estava embaixo, então foi carregado minimamente uma quantidade de sedimento que irá para o rio. Então, uma água com melhor qualidade será transportada até os leitos d'água. Na próxima garrafa, que é a garrafa com o solo protegido por matéria orgânica seca, ela já apresentou uma coloração um pouquinho mais forte, porém, pode ser por conta da presença da matéria orgânica em si, porém a gente não vê grandes concentrações de solo dentro dessa água. Então, é uma água com qualidade também. Chegando à próxima garrafa, que é o solo totalmente exposto, nós vimos que há uma grande quantidade de água no potinho, então ela não foi totalmente absorvida, e também há uma grande presença de solo dentro dessa água. Então, esse solo foi carregado com a chuva e provavelmente vai ser carregado e transportado até o leito dos rios. E dessa garrafa, o que a gente tem para falar é que não houve absorção nenhuma. A água só bateu aqui, escorreu e foi para o bueiro. Então, é o que acontece nas calçadas, nas ruas, nas cidades em si, quando não tem um planejamento, nem uma preservação dos ambientes com grama, com vegetação. Se você for fazer esse experimento em casa, o nosso simulador de erosão, poste nas redes sociais com a hashtag EuNoCMSP e conte para nós como que foi a sua experiência. Após a realização dessa experiência, nós veremos a parte de preservação e conservação da água.
Primeiro, nós iremos falar de métodos para reduzir o desperdício de água. Para reduzir, nós podemos verificar o uso da água na produção agrícola e industrial, incorporar o conceito de uso sustentável da água no dia a dia, como a reutilização da água da chuva, o reuso da água utilizada em casa, por exemplo, pegar a água do tanque e usar para lavar o quintal, além de recuperar os sistemas antigos de tratamento e colocar manejos mais eficientes de toda essa água. Para repensar o uso de agrotóxicos e fertilizantes no campo, nós podemos reduzir o seu uso e repensar em como e quanto eles serão utilizados, implementar medidas de controle de erosão de solos para minimizar questões relacionadas aos processos de assoreamento dos rios e dos lagos, tanto nas cidades como nos campos. Para repensar o uso de agrotóxicos e fertilizantes no campo, podemos reduzir e repensar o seu uso, implementar medidas de controle de erosão de solos para minimizar questões relacionadas aos processos de assoreamento dos rios e lagos, tanto na cidade quanto no campo. Nós vimos no experimento realizado anteriormente os diferentes tipos de cobertura de solo. Então, no solo que se encontra protegido tanto por vegetação quanto por plantação, nós vemos que há um índice menor de erosão e, consequentemente, de assoreamento nos rios e lagos próximos, porque esse solo, essa matéria orgânica, não é carregada em grande volume diretamente a esses corpos d'água. Vimos também no experimento que um solo exposto é carregado uma maior quantidade de sedimentos, como solo, matéria orgânica, entre outros, o que vai causar um assoreamento dos rios e uma consequente diminuição da qualidade dessa água. Então, a água que vai sofrer por esses processos, ela vai chegar em menor quantidade, em uma qualidade menor nas cidades, nas estações de tratamentos, para nós bebermos e utilizarmos nas nossas casas após. Para diminuir os problemas relacionados à poluição das águas, nós podemos exigir que o município faça o tratamento adequado da água residual, isto é, a água que sobra de todos os tratamentos, a água que retorna dos esgotos, o tratamento de toda essa água. Incentivar também a criação de sistemas de tratamento de esgotos a fim de minimizar os impactos relacionados à contaminação de água. Então, repensar em como que vai ser tratado esse esgoto, se uma lagoa de tratamento realmente é uma boa opção, se é necessário algum outro tipo de tratamento dessa água que restou das casas, das indústrias, dos comércios em geral. E também é importante para a prefeitura e os governos em geral apoiar projetos de educação ambiental voltados à conscientização do uso racional da água, como já é previsto em legislação. Então, existe uma legislação que prevê que nós, alunos, professores, todos os membros de uma comunidade, somos educados para essa parte da água e sabemos fazer o seu uso racional. Então, agora, por fim dessa aula, nós vamos chegando à parte de retomada. Nessa aula, nós vimos a importância da água, a distribuição da água no planeta, o consumo de água, como ele é feito por diversos tipos de setores, os seus principais usos, as transformações no meio que influenciam a água e, por fim, a preservação e a conservação da água. Então, tudo isso que nós vimos na aula de hoje foi importante para vermos como preservar e conservar essa água, que é um bem importante para todos nós. Agradeço, então, a todos os alunos que assistiram a essa aula, a Diretoria de Ensino de Ourinhos pelo convite, a Escola Estadual Terezinha Mariano Magnani de Espírito Santo do Turvo, a qual eu faço parte, a Unesp Campo de Ourinhos por ceder o Laboratório de Geologia para o nosso uso e a toda a equipe de produção. Muito obrigada!